Boa noite. E hoje nós vamos então estudar o capítulo 8 do Gênesis, quando as águas do dilúvio vão começar a baixar, né? Até então nós tínhamos visto toda a criação do mundo, a criação do homem, da mulher, a origem do mal, o pecado, a queda, Caim, Abel, toda a maldade e iniquidade do homem, Deus falando com Noé a construção da arca, e agora então nós vamos adentrar no retorno das águas, quando as águas começam a voltar, e aí a graça de Deus começa novamente como podemos considerar biblicamente falando, segundo o ato de criação, onde Deus reorganiza novamente a terra para que o homem habite. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento o Espírito Santo possa abrir os nossos corações, possa penetrar as nossas defesas, ampliar o nosso intelecto para que nós possamos bem entender, para que nós possamos bem compreender então aí os mistérios sagrados que Deus quer revelar ao nosso coração, que a nossa vida seja um espelhamento da graça de Deus. Entregamos esse momento sem demora às mãos intercessoras da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já comecei questionando, você tem alguma dúvida sobre o dilúvio? Já vai mandando sobre a gente aí se ainda ficou alguma dúvida dos temas que passaram ou daquilo que a gente está tratando. Sem demora, quando rolar alguma dúvida, manda aqui no direct, nós vamos estar respondendo as perguntas. Vamos lá então? Abra sua Bíblia, e se vai se encontrar no nosso estudo no capítulo 8 do Gênesis. Então abra sua Bíblia no capítulo 8 do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Então, no Gênesis capítulo 8, no versículo 1, vai nos dizer assim: Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca, fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. E aqui é bastante interessante a gente começar a ver que a expressão no hebraico original de lembrar-se, zakar, significa que Deus, ele tomou a iniciativa para ajudar Noé. Então, quando Deus fala, me lembrei, né, dos meus filhos, escutei a sua voz, quando essa expressão lembrar-se, zakar, do hebraico é relacionada a Deus, significa que Deus está agindo, né? Deus já está realizando a sua presença, tocando aquilo que é natural, realizando o seu milagre através da sua própria presença. Então, quando a palavra diz assim no versículo 1, ora, Deus lembrou-se de Noé, então a palavra está dizendo isso, né? Deus, ele vai olhar para Noé com favor. Por isso que a gente sempre deve clamar, né, que Deus lembre do nosso nome, que Maria, né, diga o nosso nome diante de Deus, interceda por nós, para que se lembre de nós. Então esse lembrar-se é justamente isso, esse favor que Noé ganha de Deus. Como é que Noé ganha esse favor, né? Como é que Noé se instala, então, na memória de Deus, por assim dizer, para que Deus possa se lembrar dele? Através da obediência. No estudo do capítulo anterior, nós vimos isso. Noé marca a sua estada diante de Deus através da obediência a tudo aquilo que Deus falou, mesmo parecendo um desafio construir a arca, mesmo parecendo cruel fechar as portas da arca quando as águas começaram a inundar. Você imagina que Noé deve ter escutado os gritos, as súplicas daqueles que ficaram do lado de fora. Então servir a Deus ali nesse contexto, mesmo sendo salvo, não é um contexto simples, não é um contexto fácil. E Noé obedeceu a Deus em todas as coisas, e nisso, então, por essa obediência, Deus lembra-se de Noé.
E o que que deu, o que que acontece? Então Deus lembra de Noé, de todos aqueles animais que estavam com ele. Deus faz soprar um vento. E aqui a palavra vento do hebraico é a palavra ruach, que é o vento que o Deus sopra sobre o homem para lhe comunicar a vida. Então, mais uma vez, é quase como que refazendo Gênesis, né? Deus aí recriando todas as coisas, o estado original que ele tinha, a ordem original que ele tinha para todas as coisas, ele sopra esse vento, esse ruá, esse espírito criador sobre a terra, e as águas começam a baixar. Veja, também é interessante a gente entender que as águas elas vão baixando. A ideia é de que a terra vai sugando a água ou a água vai ficando debaixo da terra. E aqui é muito interessante a gente entender que para o povo hebreu, para a época, a estrutura do cosmos, do nosso universo, da nossa atmosfera era assim: tinham as águas de cima, que era como a nossa atmosfera, tinha o ar, aí tem toda a terra e há águas por debaixo da terra. No pensamento primitivo deles, a terra existia por cima de uma água, né? Então, quase como se fosse uma ilha, assim, não se tinha, claro, noções das dimensões continentais, enfim, mas essa ideia de que havia águas debaixo. E aí a gente começa a ler no versículo 2 bem assim: as fontes do abismo fecharam-se, bem como as barreiras dos céus, e foram retidas as chuvas. Então veja essa noção que tem água que vem de baixo para cima, como uma erupção, e ter águas que vêm de cima para baixo, que é justamente essas águas de cima. Olha, veja que a ideia que vai dando quando vem o dilúvio é que aquilo tudo que Deus tinha separado na criação se mistura de novo. Não é porque na criação Deus separa o firmamento dos céus, né, as águas de cima das águas de baixo. A gente já estudou isso, Gênesis capítulo 1 e 2. E aí de repente Deus separa a terra, né, do mar, dos oceanos. E aí as águas de baixo, a terra, o ar, as águas de cima, tudo vai se estruturando. E no dilúvio, a impressão que se misturou tudo, né? Veio a terra, as águas de cima, as águas de baixo, e tudo foi desenvolvendo aquilo que a palavra de Deus traz como o abismo, que é um local assim sem forma, tudo misturado, tudo desordenado, uma natureza caótica do cosmos antes da ação criadora, né? Então parece que o dilúvio foi como se a terra retrocedesse ao estado de caos, que é a manifestação da ausência de Deus. Então o judeu já vai ter naquela época a ideia do seguinte: quando as fronteiras morais do homem são transpassadas, são quebradas, são violadas, as fronteiras do cosmos, do universo, da criação, da graça de Deus também se rompem. Então, o homem com o pecado, ele gera não só um caos para a própria vida, mas ele manifesta o caos dentro da criação. Você pensar que o homem faz parte da criação, porque tudo foi criado antes do homem, né? E o homem foi criado dentro de toda a natureza já pré-existente. Então, quando o homem gera o pecado, ele gera uma desordem tanto nele, mas ele, como parte do universo criado por Deus, gera uma desordem no próprio universo. E essa desordem se manifesta, então, pelo dilúvio, que também já vai dar a entender a ideia, não é que Deus mandou o dilúvio, é uma consequência de quando o próprio homem afasta Deus, tanto da presença de si, da presença da natureza, das coisas como devem ser. Toda vez que o homem distorce a lei natural criada por Deus, isso inevitavelmente vai acabar no dilúvio, isso inevitavelmente vai gerar esse caos. E só a presença de Deus pode retirar, né? Então, somente quando Deus sopra novamente, e aí o sopro já dá essa ideia do Espírito Santo, Ruá, Pneuma, Paráclitos, né, o auxiliador, aquele que move a criação na direção do Criador, ele vem e aí ele fecha esse sopro de Deus, é que fecha a fonte dos abismos, a água que vem por debaixo e as barreiras do céu, e aí são retidas as
chuvas. Então veja que a presença de Deus, quando a Deus se aproxima novamente da criação, aí há essa ordem novamente. Aqui é claro isso, né? A ausência de Deus, caos tanto interior quanto caos exterior. E a proximidade de Deus necessariamente gera ordem novamente. E aí você pode também pensar já no dilúvio, talvez na tua história, da tua espiritualidade, da tua vida de oração, dos teus projetos, dos teus sonhos, de tudo aquilo que você está vivendo. Se está caótico, é porque ali talvez falta em alguma medida a dependência, a presença do próprio Deus, porque, via de regra, a presença de Deus vai gerar ordem. A presença de Deus é o princípio de ordem. Esse espírito que ele sopra, a primeira ação do espírito é ordenar-nos na direção da criação. Temos então essa graça. Aí no versículo 3, continuando então, as águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. Veja, muito forte a expressão numérica começa a aparecer novamente. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. Esse número 150 aqui, ele é o 5 vezes 3, é um número de um tempo perfeito, é um número de um tempo ordenado em que foi necessário que as águas estivessem por sobre a terra, dando a Deus o tempo para transformar essa terra. Lembra que na última aula a gente observava essa dimensão de que o dilúvio não é um tempo de destruição, mas sim um tempo de reconstrução. E aí a gente já vai tendo essa noção de que para nós, nesta vida aqui que nós vivemos, nós estamos sobre o jugo da ação temporal. Nós estamos sob a ação do tempo. Nós não dominamos o tempo, nós não comandamos o tempo. Por isso é errado dizer que nós temos o tempo, ora, porque o tempo não é nosso. Então nós vivemos no tempo, sofremos a ação do tempo, e aí ele é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso aqui então esse tempo perfeito, 150, como número do tempo perfeito para que as águas comecem a baixar. E aí a gente vê de novo sincronizando com o Gênesis, no sentido de que Deus vai separando terra, separando as águas de baixo, separando as águas de cima, ou seja, Deus vai devolvendo a ordem para o cosmos, Deus vai devolvendo a ordem para toda a criação. E aí, vocês estão acompanhando bem? Alguma dúvida? Boa noite, seu Antônio. Boa noite, Patrícia. Que Deus abençoe muito vocês. Se você estiver tendo alguma dúvida, você já pode ir mandando aqui no direct, né? Boa noite, Luana. Vai botando aqui no direct as suas dúvidas que a gente vai respondendo na sequência, com certeza. Lembrando, envie essa live para mais alguém que você acredita que precisa ouvir esse estudo, que procura, né, mais profundidade e autoridade dentro daquilo que é o conteúdo católico. Nós temos essas aulas, lives sempre salvas no nosso YouTube, que é comentário católico ali no YouTube também. Você pode estar se inscrevendo no nosso canal, ajuda bastante. Ativa o sininho, que sempre que tiver conteúdo novo, a gente está postando lá. Você pode estar nos acompanhando pelas nossas redes sociais, trazendo a novidade. Logo em dezembro vamos inaugurar também aqui o primeiro projeto de evangelização do Centro de Evangelização Sagrada Família, que é onde eu moro, aqui onde a gente tem o projeto de construir um grande centro de evangelização. O primeiro projeto já está em andamento, que é a Rádio Quinta Estação, que vai aí ter esse compromisso, estar levando você a um convívio com a palavra de Deus, uma espiritualidade, uma vivência fraterna também através de uma web rádio. Então fique ligado no nosso Instagram, no YouTube, logo estarão sendo postados mais novidades sobre esse novíssimo projeto do Centro de Evangelização aí, que vai estar em andamento no mês de dezembro, a partir de dezembro. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que apoiam o nosso ministério. Continuamos então, no versículo 4, vai dizer assim: no 7º mês, no 17º dia do mês,
a arca parou sobre o monte, perdão, sobre as montanhas do Ararat, né, que é uma cadeia de montanhas no Oriente Médio, e ali vai dizer assim, de novo, a expressão numérica muito forte, né, no 7º mês, ou seja, o 7, o número da completude, o número da perfeição, no tempo perfeito, né, e aí na sequência diz no 17º dia do mês, ou seja, a arca, ela aterriza ainda no 7º mês, nesse tempo do 7, nesse tempo da perfeição, né, então a gente veja que os meses aqui eram contados todos com 30 dias, e aí dizer no 17º dia do mês é para fazer uma referência que aquela ação que ele vai comentar, no caso, né, o pouso da arca, o repouso da arca sobre as montanhas, aconteceu ainda no 7º mês. Então veja esse tempo ainda perfeito para a ação de Deus. E parou sobre as montanhas, ali, aí nesse 7º mês, essa parada da arca já faz menção ao sábado, lá, né, que no 7º dia da criação, onde Deus descansa, a arca também descansa nos montes no 7º mês. Esse paralelo com a história da criação no Gênesis é muito forte aqui no capítulo 8. E veja também que não é coincidência de ser o capítulo 8, porque o capítulo 8 ele vai contar como se fosse o 8º dia, né? Que é o dia da graça de Deus, que é o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que seria o primeiro dia da nova semana. Então o capítulo 8 do Gênesis também aí nos conta a história da recriação, da transformação de toda a natureza criada por Deus. Boa noite, Arthur. Boa noite, Janaína. Que Deus abençoe. Obrigado pela companhia de vocês. Então continuamos, esse tempo de Deus, esse descanso da arca vai coincidir perfeitamente então com o sábado, que é o 7º dia. Versículo 5. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês, e no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. Aqui mais uma vez, né, falando de meses, de dias, dando a ideia deste processo. E também a gente pode entender no processo externo as coisas que têm tempo para acontecer, mas também no nosso interior, né? A nossa vida, nosso amadurecimento diante da graça de Deus é um processo que a gente deve iniciar sem demora, sim, mas cada um deve respeitar o seu processo, né? O processo de alguns irmãos é mais acelerado, mais intenso, mesmo intenso, e creio que esse tempo que o Gênesis está descrevendo, que demorou para as águas baixarem, para a terra novamente aparecer, para as coisas, as presenças da criação se organizarem, também reflete esse tempo necessário para a nossa maturidade espiritual. Portanto, tenha paciência, tenha paciência. Às vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida com uma certa demora, na nossa percepção, é claro, porque Deus nunca erra o momento certo, né? Então a gente tem essa paciência de ir esperando que Deus vai modelando. Se a gente olhar com atenção, a nossa vida está assim rodeada da ação atual da graça de Deus. Vamos lá então, no versículo 6. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca. Mais uma vez, então, o número 40, né? Lembrando 40 do estudo dos números do Gênesis, lá no capítulo 1. O número 4, ele é um número que Deus vai dando forma. Então, o 40 também delimita um tempo necessário diante da graça de Deus para que ele forme. Então, esses 40 dias que Noé vai esperar simbolizam esse tempo em que Deus está formando a nossa alma, o nosso coração. A gente converte, às vezes a gente quer uma graça e leva um tempo para Deus formular, para Deus modelar o nosso coração para que a gente possa abrir essa janela. Então, observar, assistir a dinâmica da graça de Deus agindo, e aí a gente também deve respeitar esse tempo e entender que vivemos no tempo, apesar de não sermos dono dele. Versículo 7 vai dizer assim: e deixou sair um corvo, o qual saindo voava de um lado para o outro até que aparecesse a terra seca. Veja que interessante, o corvo não volta para a arca. O corvo não volta para a arca. Por quê?
O corvo é um animal que se alimenta de carniça, de carne de animais que já morreram. Ele é um necrófago. Essa expressão para animais que se alimentam de resto de outros animais, como as hienas também. Então veja que o corvo, quando Noé deixa sair o corvo, é que é necessário, nesse processo de limpeza, nesse processo de recriação, nesse processo de transformação de Deus, que Deus está operando aqui no capítulo 8 e também está operando na minha e na sua vida, que nós temos que deixar o corvo sair, aquilo que procura carne corrupta. Porque o que é carne podre? É a carne corrompida, né? A gente pode olhar isso metafisicamente da corrupção da própria carne. Então o corvo que Noé deixa sair primeiro e que não volta é aquela parte de nós que fica procurando a carne pura do eu envelhecido, do eu morto que já devia estar enterrado dentro de nós. Então é necessário que eles deixem sair então essa presença. Respondendo a pergunta da Kelly sobre o calendário, lembrando assim que os números na Bíblia não têm total responsabilidade cronológica. Como antes disso aqui ser escrito. E acredita-se que o Gênesis foi escrito na época do reinado do rei Davi, quando ele convoca os escribas, né, para dar então forma a toda a tradição oral. Isso aqui já tinha sido contado muitas vezes, né? Então o povo já tinha sofrido, já tinha algumas situações, alguns exílios, profetas, até chegar nos reis. E aí quando isso foi escrito, os números significam tempos perfeitos, ou seja, diante de Deus as coisas demoram o tempo que elas precisam demorar. Essa é a simbologia dos números. Não devemos nos apegar à literalidade. Está lá na primeira aula do nosso curso. Nós não somos fundamentalistas. Nós olhamos as escrituras tais como elas são, entendemos que foi um livro divino escrito com mãos humanas, então é uma linguagem humana falando da realidade divina. E ora, nesse termo de tempo, para Deus não existe tempo, né? Então é uma contagem que simboliza a perfeição da ação de Deus no tempo do homem. Amém? Qualquer dúvida, é só mandar mais perguntas. Voltando então à questão do corvo, nós temos que libertar esse corvo, né, nesse nosso processo de santificação, no nosso processo de caminhada, nós temos que deixar sair aquilo que não é agradável a Deus, aquilo que em nós nos arrasta para a vida velha, como os vícios, como os costumes, enfim. Para na sequência, aí nós temos toda a cena ali que nós vamos ler agora, do verso 8 ao 12, que é da soltura da pomba, né? E toda essa figura que tem a pomba nesse capítulo 8 do Gênesis. Boa noite, Marlúcio, obrigado pela sua presença. Vamos lá assim? Capítulo 8, então, verso 8 ao 12, vai dizer assim: Soltou também a pomba para ver se as águas teriam já diminuído da face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba para fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que dessa vez não mais voltou. Tá vendo de novo a presença do número 7, desse tempo que detalha a perfeição, mas olha só, essa dimensão da soltura da pomba, ela vai falar muito sobre o nosso amadurecimento na nossa vida espiritual. Né? A primeira vez que Moisés solta a pomba, então ela sai e não achando onde pousar, por causa que as águas ali, elas têm essa conotação de caos primordial, de ausência de Deus, de ausência da ordem de Deus. Então a pomba sai pelo mundo e vê que tudo está desordenado ainda, ela volta para a segurança, né, de si mesmo. Ou seja, nós na nossa vida devemos procurar estar nos lugares onde a graça, onde a ordem de Deus prevalece. Se nós formos para algum lugar e percebemos que ali há o caos, né, o pecado, a desordem nas ideias, nos pensamentos, nas falas, nas músicas, enfim, nós devemos retornar, nós devemos sair. A segunda vez que a pomba sai, 7 dias depois, então, número 7, um tempo de perfeição, um novo sábado, podemos dizer assim, ela volta
e traz no bico a folha verde da oliveira. Significa dizer, então, que novamente a natureza criada por Deus está frutificando. Quando a pomba retorna com essa folha de oliveira, é justamente disso que nós estamos falando. Ela está voltando com a prova de que a natureza está frutificando novamente, está dando o fruto, ou seja, a ordem de Deus está retornando a tal ponto que a natureza já não está mais caótica, aliás, está ordenada a ponto de manifestar fruto. Isso que simboliza o florir, o florescer para gerar vida, o desenvolvimento da vida. Então, assim é quando nós estamos, né, na nossa amizade, encontrando intimidade com Deus, e a nossa alma consegue já ir começar a gerar frutos. E aí, depois de um tempo, ele solta essa pomba que não retorna mais. E aí representa a alma, né? Que encontra a santidade, que encontra a presença de Deus e não retorna mais para a terra, não retorna mais para essa condição decaída do homem, que é terra, né? Que é a sua matéria animal. Então aí nessa pomba vai mostrar a escadinha de evolução espiritual de nós diante de Deus. É necessário que a gente se atente a isso, para perceber justamente esses processos que nós estamos passando às vezes na nossa vida, alguma dificuldade, alguma provação, que tem como objetivo aí a nossa maturidade espiritual. Percebendo então ali, né, no finalzinho do verso 12 que a pomba não retorna mais, então a terra já está frutificando novamente. Versículo 13: no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Veja aí novamente o número 6, que é o número do dia que o homem foi criado, portanto 6 significa a natureza terrestre, né? No ano 600, já no primeiro dia, no primeiro mês, as águas tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu a superfície do solo estava seca. Novamente, então, a ordem tinha se instalado na criação. A criação agora novamente jazia governada pela presença e pela graça de Deus. Então Noé já pode sair da arca. Noé ele pode ir para este mundo que agora está novamente sendo sustentado pela presença e pela graça de Deus. Veja que segurança. Isso é basicamente a chegada no paraíso, no céu, né? Toda essa história do Gênesis também fala da nossa vida interior. Então, ali no versículo 14, no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava totalmente seca. Neste verso, nós vimos que, mais uma vez, a noção temporal, o processo. Veja, não é olha a terra seca, mas ainda demora um mês e algum tempo até que a terra esteja mesmo, de fato, a ponto de que ele possa aí viver a vida, né? Que ele possa entrar novamente em sintonia com toda a criação, aí finda todo esse tempo de toque, de transformação de Deus. Nesse ponto chegamos no verso 15, onde então falou Deus a Noé. E veja que interessante, Noé, ele está em obediência com aquilo que Deus fala. Noé, ele está dentro do comando de Deus, né? Então, pensa, se Deus ele gera ordem no mundo, Deus é responsável pela ordenação do mundo. Aquilo que ele fala, as palavras proferidas por Deus são palavras que geram ordem, que devem obrigatoriamente gerar ordem na nossa vida. Portanto, quando nós ouvimos Deus, não é uma questão de ver se eu acredito ou não. Aquilo que Deus fala gera ordem. Portanto, o oposto gera desordem. Nós não temos escolha a não ser nos ordenar, então, por esse princípio de ordem que é a palavra de Deus. Deus fala, Deus comunica o Logos, Deus comunica a vida a Noé. E aí ele diz no verso 16: sai da arca com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. E diz, continuando, dizendo assim: faz sair igualmente contigo todos os animais que estão de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis, diversos que se arrastem sobre a terra. Faze-os sair contigo para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra.
Mais um eco aqui do quinto dia da criação. Veja novamente, é como se Deus. Aqui já dá para entender que o autor sagrado quis trazer esse caráter de Deus recriando o mundo, Deus reformando a face da terra, e novamente Deus dá, como no dia 5, a autorização e liberdade para que os animais se reproduzam segundo a sua espécie. Verso 18: Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo sua espécie, né? Ora, tudo saiu segundo a sua espécie. Tudo que sai da arca sai manifestando a ordem de Deus. Lembra que eu falei na aula passada? A arca simboliza a igreja. Portanto, quando adentramos a igreja, seja para a missa, para o grupo de oração, para o nosso terço, nós estamos adentrando na arca para sermos salvos do caos do mundo. Quando nós sairmos da arca para o mundo novamente, nós saímos ordenados. Esse o cristão católico, apostólico, que me entra dentro de uma igreja, ele precisa entender isso. Ele não está indo para uma convenção social, não é um lugar onde vai ter uma palestra bonita, palavras motivacionais, não. Ele está experimentando a ordem que vem de Deus. Deus é o princípio ordenador. Portanto, quando o homem entra na igreja, ele está indo ordenar-se. Não é a igreja que precisa de mim, eu preciso da igreja, porque a igreja é onde está garantida a manifestação da ordem divina. Ponto final. Quando eu saio de lá, obrigatoriamente eu tenho que sair alguém melhor, porque senão o que é que eu fui fazer lá dentro? Eu tenho que ir à igreja, seja lá o que eu for fazer, mesmo servir com o coração aberto, entendendo que eu estou diante da presença daquele que ordena todas as coisas, aquele que vai, portanto, ordenar a minha vida. Portanto, servir a igreja não é um mérito nosso, nós estamos ordenando a nossa vida quando nós fazemos isso. Eu dando aqui essa aula, live, uma pregação, isso não é mérito meu, isso é momentos em que Deus está ordenando a minha vida, eu estou me abrindo para essa ordem. Então, quando a gente encontra o ministério diante da graça de Deus, devemos ser por muito gratos, mesmo porque aquilo ajuda a aumentar a nossa certeza daquilo que nós somos, nos dá um sentimento de pertença, de utilidade, nos dá sentido à nossa vida. Portanto, glória a Deus a nós que conhecemos e temos um serviço dentro da nossa comunidade, porque esse serviço manifesta a ordem que Deus tem para nós. Vamos lá então, verso 20, vai dizer assim: Noé levantou um altar ao Senhor, tomou todos os animais puros e de todas as aves puras ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. Noé acabou de ganhar uma cura, uma libertação. Noé está no mundo novinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. As águas baixaram, os animais saíram da arca, o mundo se ordenou, maravilha, glória a Deus. Ele recebeu o milagre, ele está na graça. Qual é a primeira coisa que Noé vai fazer? Vai levantar um altar para o Senhor. E aqui está, meus queridos irmãos, a primeira vez que a palavra altar é mencionada na Bíblia. O primeiro homem a erigir um altar para Deus foi Noé ao sair da arca. E o que é que geralmente a gente faz quando recebe uma graça? Esquece de Deus. Não é verdade? Muitos estamos viciados na igreja como um último recurso, e quando alcançamos o recurso esquecemos de Deus. Veja, não é o contrário. A primeira coisa que ele vai fazer é montar um altar. E aí eu pergunto para você, qual é a primeira atitude da sua vida? A que você se inclina? As suas premissas. Você levanta de manhã cedo, você faz o que primeiro? Entende? Quando você tem tempo, qual é a sua prioridade? Quais são as premissas da sua vida? A premissa de Noé, mesmo na glória, mesmo na graça, mesmo acabando de ver assim, imagina você o tamanho, a dimensão da manifestação que foi o dilúvio. Noé sai da arca, pega de cada dos animais puros que estava na arca e oferece em holocausto ao Senhor sobre o altar. Aí você podia ser um ambientalista e dizer assim, não, a gente já tem aqui só 7 casais, de certo algum sacrifício dentro da arca ele deve ter feito. Então a gente só tem aqui alguns casais dos animais impuros, vai dar extinção, não, vamos guardar. Noé pega aquilo que é mais precioso
e sacrifica diante de Deus, sem desculpa, sem retórica, entende? Noé, ele dá as primícias daquilo que já era pouco, mas o primeiro daquilo que ainda é pouco é o que Deus quer. Então a nossa vida não se trata do quanto a gente pode ou não sacrificar para Deus de tempo, dinheiro e afim, significa se nós damos a parte mais excelente. Aqui é a diferença do sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Noé, ele desce da arca, ele vai erigir um altar para o Senhor, o primeiro altar bíblico, e ali ele toma um de cada animais, dos animais puros e das aves, e oferece em holocausto ao Senhor. Então você vê, e todo o trabalho que isso deve ter dado, né? Porque isso aqui não era só fazer uma fogueira grande e tocar os animais todos dentro da fogueira, não. Ele imolava, tirava o sangue, botava a gordura para queimar. Entende? Isso aqui são talvez horas e horas e horas e horas de serviço sagrado para honrar a graça que Deus deu para eles. Muitas vezes a gente esquece desse detalhe muito importante: sacrificar a Deus as primícias. E aí, claro, um sacrifício, uma ação dessa dimensão, um coração dessa dimensão, que se entrega ao Senhor, que além de ter toda a obediência ao sair da arca, a primeira atitude que ele tem é uma atitude de amor com Deus, erigido um altar, olha só a resposta de Deus para esse homem. Versículo 21, o Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, ou seja, daqui para frente, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não farei mais todos os seres vivos perecerem como eu fiz. Você vê que esse amor que Noé demonstra por Deus inclina o coração de Deus a derramar a sua misericórdia. Aqui Noé com certeza já prefigura o próprio Jesus Cristo também. Veja, é necessário ver, Deus ele se inclina ao coração apaixonado. Deus não resiste ao coração apaixonado de Noé a ponto de fazer com ele uma promessa. Não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. E aí, ó, o versículo 22, enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia, a noite. Deus está assumindo o compromisso de sustentar toda a criação. Porque quem é que ordena a semente? Quem é que ordena a colheita, o frio, o calor, o verão, que são as estações necessárias, cada uma para uma fruta, cada uma para uma cultura, né, de plantio? Quem é que ordena o dia e a noite, ou seja, a passagem do tempo, para que os animais cresçam, para que eles se multipliquem também? Então veja que Deus, ele assume a responsabilidade de sustentar toda a criação. Naquilo que depende de Deus, Deus sustenta toda a criação. Qualquer homem que se achegue a Ele é sustentado pela graça dele. É lindo, é maravilhoso. Olha só como acaba a história do dilúvio. O próprio Deus que permitiu que o caos do dilúvio se instaurasse, essa mistura das águas de cima, águas de baixo, todo esse caos, Deus só permitiu porque ele poderia tirar daí um bem muito maior, e atenda isso sobre a sua vida. Deus só permite o mal. Deus só permite a provação, o caos, porque disso tudo ele pode tirar um bem ainda maior. Porque se Deus não tivesse condições de tirar um bem maior do mal que acontece, então ele teria por obrigação impedir o mal. Deus só permite porque ele consegue, ele pode, ele tem a condição de disso tirar uma glória muito, muito, muito maior. Tenha certeza disso na sua vida. Cada momento de provação é um lugar, um espaço, um tempo na sua vida onde Deus vai manifestar uma graça ainda maior. Você pode ter certeza disso. Certeza. Então concluímos essa história do dilúvio vendo todo esse olhar, esse carinho para com Deus. Não temamos os dilúvios da nossa vida.
Não temamos o mundo e nem as águas do caos primordial, porque Deus nos garante a arca para que nós nos salvemos dentro dela. Deus nos dá a igreja como tábua de salvação contra essas águas do mundo, essas águas que tendem a destruir, diluir, dissuadir, a homogeneizar, a misturar tudo. Dentro da arca estamos salvos. Deus nos deu a igreja para garantir a nós a salvação. Não tenha medo de nenhuma forma das suas provações. Faça como Cristo. Abrace a sua cruz. Vamos lá então? Chegamos aí ao final do capítulo 8 do Gênesis. Eu gostaria que você mandasse alguma pergunta, se você tem, né, sobre talvez algum outro tema também. A gente já vai anotando aqui para ideias de temas para as outras lives. Vamos aí o tempinho então para nós trocarmos uma ideia com você que está acompanhando pelo Instagram. Hoje nosso público recorde. Agradeço a Deus a graça da presença de todos vocês. Muito obrigado. Então hoje nós vimos na nossa live o retroceder das águas, né? Vimos aí Noé que está dentro da arca, está salvo, Deus que começa a secar as águas começam a retroceder, as comportas do céu se fecham, as comportas do abismo se fecham, o princípio ordenador, a presença de Deus vai aí então novamente colocando tudo no seu devido lugar, até que chega o ponto da saída. Vemos a soltura do corvo, a soltura da pomba, o desenvolvimento da nossa espiritualidade diante de Deus, o amor com que Noé trata Deus, né? Criando ali o primeiro altar da Bíblia, fazendo ali o primeiro holocausto, essa graça que ele alcança nesse favor do coração de Deus, de que Deus agora ele se compromete a não só não mais destruir o homem, mas Deus aí ele se compromete a sustentar toda a criação, a dispor à criação tudo aquilo que é necessário para que viva e viva em abundância. Com a glória de Deus, concluímos então mais esse capítulo. Lembrando você, é claro, esta aula vai ficar salva no nosso canal no YouTube. Comentário católico, se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda bastante a gente. Toda vez que nós postamos um conteúdo novo, você fica sabendo no momento em que nós postamos. O nosso Instagram aqui também está aberto para questões, tem o direct também. Aliás, todos vocês que quiserem aqui, ó, tem em mãos o resumo da aula. Você que se inscrever lá no nosso canal no YouTube e nos avisar no direct do Instagram ali, ó, você vai receber o documento do resumo de toda a aula. Tá aqui, ó, as minhas anotações pessoais. Não é resuminho pronto feito no computador, não. Aqui você vai receber toda a estrutura do meu estudo, como eu preparo para as minhas pregações, para os meus estudos, para minhas aulas. Né? Então, você que seguir o nosso canal, perdão, se você começar a se inscrever lá no nosso canal no YouTube, nos dá um alô ali no direct, avisa ali no direct, e você vai estar recebendo as minhas anotações pessoais aí para você rememorizar essa aula. De repente você recebe essas anotações, imprime, faz as suas anotações por cima, estuda aí com a gente, reassiste a aula com as anotações de novo, rabiscando tudo, lembrando sempre que a sinapse cerebral de quando a gente escreve, quando a gente digita é diferente, portanto prefira escrever, né? Isso ajuda a fixar o conteúdo também. Muito obrigado, povo, né? Tá chegando agora, Deus abençoe vocês. Toda última segunda-feira nós temos a nossa live de estudo bíblico no Instagram, que neste período nós estamos aí então seguindo com o estudo do Gênesis. Começamos lá em fevereiro, no começo do ano, estamos indo cada mês um capítulo, um crescimento, um desenvolvimento. A gente está já, né, bem amadurecido nessa caminhada do início da Bíblia. Garanto que todo mundo que estudou junto, pelo menos mais inteligente, mais entendido já está ficando, mais fundamentado na fé. Muito obrigado, o carinho de vocês, né? Ó, parabéns aí, tem um pessoal que já anota, é isso aí. Sentou para assistir a aula, é Bíblia, é papel, caneta, vamos anotar, vamos rabiscar, vamos marcar. Esse estudo é o estudo que fundamenta a nossa fé, esse estudo é o que vai acompanhar aí a nossa vida dentro daquilo que a gente acredita, né? É bom acreditar, mas é melhor ainda saber naquilo que a gente está acreditando.
Vamos lá, então, a Laura mandou uma pergunta ali, ó. Você falou sobre abraçar a cruz, como podemos abraçá-la diariamente, e com decisão e amor? Simples. Jesus, eu pelo menos gosto de pensar assim, Jesus, ele está presente nas pessoas que nos rodeiam. Então, cada vez que uma pessoa, por exemplo, testa a nossa paciência, nós estamos sendo desafiados a ter paciência para Jesus, com Jesus, né? Toda vez que nós amamos alguém, amamos Jesus naquela pessoa, então nós estamos rodeados da presença de Deus. Afinal, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Que nós comecemos a perceber os desafios. Deus fala muito nos desafios do nosso dia a dia como oportunidades para honrar a Deus, sabe? É como achar uma moedinha no chão. Se não é sua, devolva, né? Então, toda vez que a vida te dá uma oportunidade, devolva a Deus essa oportunidade com atitude de santidade, né? Escolha sempre amar. Claro, muitas vezes amar é chamar atenção, sim. Muitas vezes amar é dar uma madura, não é prazeroso amar, mas é necessário. Então, eu acho que tendo o nosso olhar atento e a oração, a vida de oração vai nos apaixonando por Deus de uma forma que a gente começa a ver Deus em tudo. Acho que nesse momento fica um pouco mais fácil de abraçar a nossa cruz diária. Lembrando também da nossa novidade, agora em dezembro, com a graça de Deus, a partir do dia 1º de dezembro, estaremos no ar, né, com a programação da nossa rádio Quinta Estação. É o primeiro projeto de evangelização do Centro de Evangelização Sagrada Família, que é onde eu moro, né, o nosso sítio, onde nós vamos construir, com a graça de Deus, uma grande casa de retiro, um centro de evangelização. O nosso primeiro projeto já vai aí, com a graça de Deus, tomando corpo e esperamos que, dando tudo certo, a gente já consegue entrar com a nossa programação no dia 1º de dezembro. Fica de olho no Instagram, que a gente vai botar aí o link para vocês estarem baixando o aplicativo da rádio. A gente vai estar informando a nossa programação também, todos os nossos projetos. Fique de olho aqui no meu Instagram, que a gente vai estar informando tudo a vocês. Temos aqui uma pergunta chegando. É, Gênesis 8 apresenta Noé como um novo Adão. Eu não diria nessa perspectiva de novo Adão, mas como uma prefiguração de Cristo. E aí sim, Cristo é o ápice, né? Que é o novo Adão por excelência. Então, mas Noé já é uma prefiguração de Cristo, assim como a arca é a prefiguração da igreja. E nós todos dentro dela. Somos os animaizinhos do Senhor, né? Eu já estou bem contente com qualquer posição que eu tiver dentro da arca. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Chegamos ao fim de mais uma live de estudo bíblico. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Hoje foi o nosso recorde de público ao vivo, simultaneamente. Agradeço muito ao carinho de vocês. Essa presença de vocês confirma o meu ministério, né? Eu só estou aqui realmente porque existe vocês aí do lado de lá. Somos todos importantes uns para os outros. Me motiva cada vez mais estar preparando esse momento de estudo. Se você tem a curiosidade de ver algum tema trabalhado aqui numa live, também manda no direct. Olha, Roberto, gostaria que você visse tal tema, vai dando ideias. A gente vai pesando as ideias de vocês, as mais pedidas, as ideias mais recorrentes. Nós vamos trabalhando aqui também esses temas através do Instagram e também aí através da nossa rádio Quinta Estação. A partir de dezembro estaremos no ar com você. Muito obrigado pela graça da presença de vocês, de cada um de vocês, que neste dia o Senhor possa abençoá-los, que o coração de vocês se aqueça diante da palavra de Deus. Estivemos reunidos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.